Bom dia a todos. Havendo o número legal de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 19ª legislatura do dia 29 de janeiro de 2025. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Bom dia a todos. Não havendo matérias, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em primeira discussão e votação de iniciativa do Poder Legislativo, temos o seguinte projeto de lei. Iniciativa da mesa diretora, projeto de lei número 4/2025, dispõe sobre a remuneração das funções gratificadas do Poder Legislativo. Está em primeira discussão. Pois não, vereador. Bom dia, nobres vereadores, bom dia, mesa diretora, bom dia a todos que estão presentes aqui. Pedi a palavra porque na semana passada, quando foi lido esse projeto de lei, eu pedi vista sobre esse projeto, né? Foi aprovado o pedido de vista e nós analisamos esse projeto e vimos a questão orçamentária e a questão toda de como funcionaria. E aí eu quero deixar a minha decisão sobre isso. Nós vimos que o impacto financeiro causado sobre essas novas contratações e funções gratificadas também vai gerar em torno de R$1 milhão nesse primeiro ano e subindo nos próximos anos. E eu tenho uma posição muito contrária à criação de novos cargos e funções gratificadas e assim por diante. Quando eu estive na minha campanha, eu que venho da iniciativa privada, eu falei muito sobre isso. Eu falei de que, não desmerecendo quem trabalha no setor público, nada disso, mas que a gente tinha que aprender cada vez mais a ter um Estado menor e não um Estado maior. A gente tem visto lá em Brasília, por exemplo, nesse desgoverno, a diferença que houve entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro trabalhava com 22 ministérios, Lula tem 39. Ele tem criado cargos em cima de cargos e a população que paga isso, porque esse dinheiro vem da população dos impostos. E eu vejo que eu venho de uma família com uma situação financeira muito boa. E eu aprendi desde muito cedo que o dinheiro ele não aceita desaforo. E eu vejo que criação de novos cargos é um desaforo com o dinheiro público. E esse dinheiro ele pode ser usado de outras maneiras. Então, assim, eu venho me posicionar aqui, pedir a vista desse projeto. Não tenho nada contra pessoal, nem contra nenhum vereador, nem contra a Câmara, nem contra nenhum funcionário que for trabalhar em algum desses cargos, caso seja aprovada, mas eu penso que nós devíamos daqui estar discutindo como economizar o dinheiro público e não como gastar. Então, por isso, eu quero deixar claro o meu posicionamento. Sou favorável a que a gente possa conversar, para que a gente possa aprender um com o outro, mas eu nunca votarei contra os meus princípios e contra aquilo que eu defendo desde antes da minha campanha. Então, por isso, estou explicando aqui o porquê do meu pedido de vista e porquê que voto contra esse projeto, porque eu imagino que a gente não precisaria estar discutindo isso aqui. Muito obrigado, presidente. A palavra continua? Pois não, vereador. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, da mesma forma, senhor presidente, não foi eu que até de repente esperavam, né, que a oposição fosse pedir vista do projeto na semana passada, e aí casualmente foi pedido então pelo vereador Alexandre e pelo vereador Paulo. Diante disso, nós da oposição, né, tratados assim como oposição, eu digo da questão do posicionamento, né, mas enfim, nós começamos a analisar de forma mais criteriosa, levando em consideração tudo isso também que o vereador Paulo disse sobre a questão dessa impessoalidade, né? Ou seja, a questão não é pessoal, a questão é o trato com a coisa pública, né? E aí, a minha assessoria, né, trabalhou em cima de fazer levantamentos de informações para que a gente não cometa nenhuma injustiça também com quem quer que seja, né, de repente de situações que são necessárias, são emergenciais, e de situações que poderiam de repente esperar. Situações que agradam alguns, desagradam outros, situações que beneficiam alguns, e a gente tem percebido que essas criações de cargos, elas mais favorecem alguns
do que agridem outros, né? Mas, enfim, nós nos debruçamos, então, sobre esses projetos, senhor presidente, e a gente chegou ao veredito aqui, né, também da nossa contrariedade em relação a isso, por N fatores. Vou tentar pontuar e vou tentar ser mais simplista possível na minha fala, especialmente para aqueles vereadores, e eu não quero aqui fazer juízo de valores, tampouco induzi-los, de repente, a fazer alguma votação, porque eu estou desejando aqui, faça uma votação contrária. Deixando bem claro o meu posicionamento político e o meu posicionamento enquanto cidadão, enquanto técnico, enquanto vereador, que já está aqui há um bom tempo, e possuo aqui nas minhas mãos, é lógico que esse é um material sigiloso, podemos dizer assim, porque foi passado, né, quem é advogado aí sabe disso, isso aqui foi transitado em segredo de justiça. Mas nós temos aqui, ó, ação civil pública contra a Câmara de Vereadores, agravo de instrumento contra a Câmara de Vereadores, contestação por parte da Câmara, inquérito civil, isso tudo desde 2013, quando nós tivemos uma presidente aqui que criou um cabidal de empregos, né, um cabidal de empregos aqui na Câmara, para favorecer o seu grupo político, e a partir dali teve um desdobramento terrível. Terrível. 2013 teve um projeto de resolução criando o plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários. O administrador da época, executivo, também criou o plano de cargos e salários, né? Foram 2 anos debruçados sobre esse estudo aí, com impacto né, de orçamentário, enfim. Aliás, diga-se de passagem, registra-se isso, né? Nós acabamos de receber no SAPL o estudo de impacto com 25 páginas. Foi protocolado há 5 minutos atrás. Como que um vereador pode estudar um impacto, né, que o Paulo já comentou aqui, um impacto com 25 páginas, o impacto financeiro, 5 minutos antes da sessão. Então, ou seja, já está errado por aí, né? Mas voltando à questão dessas ações, em 2013, 2015, teve uma nova resolução, extinguindo alguns cargos. Por quê? A legislação ela é clara, a Constituição ela é clara, né? Tem que, além de todos aqueles princípios, o que eles defendem, o que eles falam claramente, né? Esses cargos, ele não pode haver uma desproporcionalidade entre a quantidade de cargos efetivos e a quantidade de cargos em comissão, né? Nós temos, então, aqui na Câmara de Vereadores, 47 cargos efetivos, num total de 30 ocupados, 47. E nós temos 67 comissionados. Então, ou seja, a Justiça entende que existe uma desproporção nisso tudo, né? Existe uma desproporção. Por isso, dessas investidas aí do Ministério Público que viraram ação civil pública, né? Contra a Câmara e contra os presidentes da época. Inclusive, o presidente, né, da época, para cada cargo que ele contratasse, se ele contratasse, né, descumprisse as medidas lá adotadas contra a Câmara, ele pagaria uma multa de R$10 mil por contratação. Então veja como foi. 2015 teve essa nova resolução, foi atenuante, porém não resolveu. E assim foi. A última resposta aqui dessa ação civil pública, ela é datada, para vocês terem uma ideia, senhores vereadores, ela é datada dia 22 de outubro de 2019. 22 de outubro de 2019. Então, veja como a coisa vem arrolando. E agora, nós vamos incorrer no mesmo erro? Nós vamos continuar persistindo nos mesmos erros? A Justiça entende, e não é só a Justiça, né? Ela também não toma decisão por si só, ela se baseia em preceitos constitucionais, que ela diz que os cargos eles precisam ser de direção, assessoramento ou chefia. E a gente sabe, né, que muitos desses cargos podem ser outra situação. A gente sabe que muitos desses cargos podem haver desvio de função. Podem haver desvio de função, que fique bem gravado aí a minha fala, né? Podem haver desvio de função. E aí, nós vamos aceitar isso. Né? E colaboro, né, com a fala do que o Paulo falou. Ele falou da questão financeira, né? E aí,
Nós estamos realmente numa época de estar esbanjando. O dinheiro não é meu, né? O dinheiro é da viúva mesmo, então vamos esbanjar. Então fica essa reflexão, e a gente até fez uma análise aqui, algumas sugestões, né? Algumas sugestões. Por exemplo, né? Recomendações, seriam recomendações. Esse estudo de impacto foi colocado no SAPL agora há 5 minutos. Humanamente impossível, né? Nem se usasse aí do IA, né, inteligência artificial, talvez nós não conseguiríamos decifrar 25 páginas de um impacto de R$1 milhão no primeiro ano. E é isso daí. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? E aonde está a minha responsabilidade? Eu disse no corredor hoje para alguns assessores ali, que tem vereador da década de 80, Luizinho, que está pagando a conta de irresponsabilidade de presidentes, de mesas diretoras da época, né, por dinheiro que receberam. Eu não quero ser co-participante disso. Eu não vou ser. Né, eu não vou ser. Isso aqui nós estamos de passagem, mas eu não vou ficar respondendo na justiça por erro dos outros. Né? Então, houve uma análise detalhada sobre as demandas administrativa e financeira? Houve depois que a gente cogitou, depois que a gente falou. Aí foram lá, pediram para a contabilidade, porque antes, vamos fazer, né? Vamos fazer. Né? E aí dá no que dá. Houve uma consulta ao Tribunal de Contas? Bom, se o projeto é legal, se o jurídico capacitado, competente, né, se debruçou sobre o projeto não é inconstitucional, ele é perfeitamente aceito e aceitável aqui para as demandas da casa. Por que não houve uma consulta ao Tribunal de Contas, então? Porque é o mesmo Tribunal de Contas que depois pode vir com a mão de ferro pesada aqui sobre nós. Né? Por que não fez uma consulta ao Tribunal de Contas? E é o princípio da transparência, né? Justificar amplamente a necessidade dos novos cargos em função com base em dados concretos. Nós estamos criando um cargo aqui, e olha que tem alguns cargos importantes, né? Tem alguns cargos super importantes. Tem gente aqui efetivo sobrecarregado de trabalho, sobrecarregado, como tem gente que está sobrando tempo aqui, mas tem gente sobrecarregada. Mas aí tem um determinado cargo, por exemplo, que vai ser criado por uma única pessoa. E depois ele vai ter que ser extinto. Mas será que ele vai ser extinto? Será que ele vai ser extinto? Então, são esses pormenores. Não existe uma justificativa ampla, realmente. Né? Enfim, eu não me convenci. Depois do pedido de vista, eu não consegui me convencer. A nossa bancada de oposição não conseguiu se convencer. E a gente é adepto, da mesma forma que o Paulo falou, a votar contrariamente. Né? Ter a minha consciência tranquila e saber que amanhã ou depois eu não vou ter que responder ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, por algo que eu não votei com sã consciência. Eu posso até ter um benefício agora. Eu posso até ter um benefício. Não, mas veja bem, ó, você vai ter um carguinho a mais lá. É um cabo eleitoral seu aí, ó. Você vai ter um carguinho a mais. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena? Pensem bem nisso e, se tiverem a consciência tranquila, limpa e confortavelmente, eu sugiro, né? Quem sou eu aqui para ordenar alguma coisa? Até para a minha bancada aqui, a gente sempre fala isso. Eu nunca impus nenhum voto para eles. Eu sugiro que a gente vote com consciência tranquila. Vote pela contrariedade do projeto, senhor presidente. A palavra continua? Só para deixar bem claro, é mentira que não foi pedido o impacto. Até os 2 vereadores aqui que fizeram o questionamento, chamamos ali o responsável e ele foi bem claro, foi pedido impacto. Só não tinha ficado pronto. Era para ficar pronto até a sessão, mas que foi pedido impacto, foi. Não foi da maneira que foi colocado aqui, que foi feito e depois, vamos ver se a gente faz impacto. Isso não é verdade. Quanto ao equilíbrio de efetivos e comissionados, nós estamos respeitando isso. Nós não estamos burlando nada. Não tem nada de errado aqui. Os cargos que nós estamos pedindo são cargos, até no caso cargos efetivos que nós precisamos abrir, necessários, urgentes. É FG que nós precisamos para pôr as nossas ações em práticas e efetivas. Temos que analisar impacto? Lógico que temos que analisar impacto, mas uma somatória de tudo é que tem que ser composta. É o impacto, é a resolutividade, é a efetividade, a agilidade.
Nós acreditamos que com isso nós vamos tornar a Câmara mais ágil para aprovar, para analisar, para apresentar questões. Então aqui não é uma questão simplesmente vamos fazer porque nós queremos fazer. O que a gente está somando são vários detalhes para que o resultado seja bom para a população, que a Câmara ande de uma maneira exata e correta. Nada aqui está fora do que pode ser feito e deve ser feito. Então, muitas conversas populistas que não analisam o teor de tudo. Eu não seria louco de colocar um projeto aqui, a mesa não seria louca, para que pudesse depois ter problemas. Então, que fique bem claro, tudo que foi feito aqui está embasado em lei, está embasado em o que vai ser bom para a Câmara e, consequentemente, bom para a população. Não é simplesmente o fato de querer gastar o dinheiro que é da viúva. Não tem nada de viúva aqui, não. Aqui nós temos capacidade suficiente para colocar um projeto e entender a necessidade dele. Está em primeira votação. Vereador Cecel. Voto favorável, senhor presidente. Vereadores aqui presentes? Aprovado por 8 votos a 6. Em única discussão e votação de iniciativa do Poder Legislativo, temos o seguinte projeto de resolução. De iniciativa da mesa diretora, projeto de resolução número 1/2025, altera a resolução número 320, de 22 de dezembro de 2022, plano de cargos e carreiras do Poder Legislativo do município de Arapongas, para o fim de criar e extinguir cargos e funções de sua estrutura organizacional. Está em primeira discussão. Pois não, vereador. Muito bem. O mentiroso vai falar novamente. Senhor presidente, bom, foi claramente que falou para mim que eu sou mentiroso, que eu não pedi o estudo de impacto em vizinhança. Estudo de impacto em vizinhança, olha, já estou falando até do WAVE lá, né? Conversamos ontem sobre isso. O estudo financeiro. Bom, primeiro, se pediu ou não pediu, já não é problema meu, é problema de vocês, né? Se colocou no SAPL 5 minutos antes da sessão, o problema é de vocês. O incompetente são vocês. Porque 5 minutos no SAPL, vocês têm a obrigação, se vocês querem fazer algo para a população, para ser bom, comece fazendo com transparência, senhor presidente. Transparência, não é transparentes, é transparência. 5 minutos para estudar um impacto financeiro no SAPL, e eu não sou obrigado a ir no gabinete do senhor, ou de quem quer que seja, para perguntar, viu, você dá, por favor, o estudo aí de impacto? Se eu fosse ali no Danilo, certamente com a capacidade que o Danilo tem, ele me forneceria o estudo. Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Né? Como esses dias no corredor teve um funcionário que falou assim, não vem falar alto comigo não. Deu vontade de falar para ele, meu amigo, você preste atenção, porque eu não sou melhor do que ninguém aqui não. Mas eu sou um legítimo representante do povo. E o senhor, como funcionário, o senhor deve ter respeito pela autoridade do vereador. Mas é assim, essa casa criou esse hábito, né? Essa casa criou esse hábito. Então, profissionalmente falando, para o bem da população, é preciso que nós tenhamos transparência. É isso que a gente precisa. E ter transparência não é entregar lá no gabinete. Não é dizer assim, ó, se vocês quiserem saber sobre o estudo de impacto, passe no meu gabinete, ou converse com o meu assessor, ou converse com a NASA. Não, não é isso. É colocar lá no sistema. O sistema foi criado para isso. Aliás, pediram até para o meu assessor, por exemplo, criar um manual aí de como utilizar o SAPL, que foi, inclusive, elogiado. E a gente vai fazer isso, sim. A gente vai fazer. Porque, graças a Deus, eu tenho um ótimo assessor. Como tem vários ótimos assessores. Mas tem gente ruim pra caramba também aí. Mas é os amigos do rei. Né? E do rei que eu estou falando não é o senhor exatamente, tá, presidente? Mas eu gostaria, falando da questão de mentira, eu gostaria de deixar uma indagação, então, presidente, para os senhores, né, ou para o senhor, dizendo já que eu sou um mentiroso,
Quando a gente olha para determinados gabinetes, a gente vê 3, 4 assessores lotados. Evidentemente que não estão lotados, porque o regimento interno ele é bem claro. Vereador, por São favor, 2 assessores. sobre o assunto que nós estamos votando. Certo, exatamente Tá? isso. Não. Eu vou concluir exatamente falando Por favor. isso. 2 assessores nós temos, né, pelo regimento interno. Mas é claro que tem gabinete que tem mais assessores. Será que esses vereadores, então, e nós estamos falando do plano de cargos aqui, né, exatamente do projeto, esses vereadores eles são menos capacitados que os demais ou eles têm mais benécias que os demais? Porque aí já está tendo uma contrariedade do próprio regimento interno. Então, nós estamos mudando o plano de cargos para quê, senhor presidente? Né? Então, gostaria de deixar essa indagação e respondendo à questão que o senhor falou, me chamando de mentiroso, né? Então é bom que a população saiba disso, né? Saiba disso. Disse, repito e finalizo. Não sou melhor do que ninguém aqui nessa Câmara de Vereadores, mas também não aceito ser taxado como pior do que ninguém, né? Então tratemos aqui com urbanidade, respeito. E respeito é colocar tudo como a lei manda, né? Como a lei manda. A palavra continua. Só para eu colocar aqui uma outra pontuação, que na verdade são 2 projetos de leis, por isso eu até estou pedindo a palavra novamente, porque o primeiro ele fala sobre as funções gratificadas e o segundo da extinção e criação de novos cargos. Então, deixar claro também ao presidente meu respeito, meu respeito de poder estar discutindo sobre isso, conversamos internamente, conversamos com vários vereadores aqui, e aqui eu repito, deixo bem claro isso para todo servidor aqui da Câmara, tinha alguns cargos realmente aqui nesse projeto que eu concordei, até sugeri isso para que fosse mudado, mas eu entendo que a prerrogativa da mudança é da mesa diretora, do presidente, respeito isso, e não estou aqui em nenhum momento para causar problema ou discussão com nenhuma das pessoas. Deixar claro também que eu estou junto com o prefeito Rafael Cita, eu não sou oposição, eu não estou aqui para criar problema, eu estou aqui para votar de acordo com a minha consciência. Eu entendo, como o Nick mesmo disse, tem gente sobrecarregada, tem gente precisando ajustar algumas coisas de salários, e eu acho que isso é válido, isso é interessante, mas da maneira como o projeto foi todo colocado, acabou juntando coisas ali necessárias com desnecessárias na minha visão, e por isso que eu voto contrário a isso, independente de posição, né? Deixar bem claro isso, porque às vezes a gente vai sair daqui escutando que eu sou contra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou divisão. Eu não sou nada disso, não. Eu realmente tenho respeito pelo dinheiro e eu penso que nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente tem que cuidar daquilo que a gente está fazendo aqui. Eu estou chegando agora, estou aprendendo com vocês, gente que está aqui há muito tempo, e não sou melhor do que ninguém, mas aprendi desde muito cedo. Quando eu tive como secretário na prefeitura, ali aconteceram, porque muitas pessoas falavam para mim, você vem da iniciativa privada, o público não é assim. Mas eu tive uma experiência de 1 ano e 3 meses ali, e eu tive muito próximo de servidores efetivos e servidores comissionados. Muitos trabalharam, muitos realmente vestem a camisa, mas muitos acabam ficando encostados. E eu tive uma conversa muito boa com todos ali, e hoje, graças a Deus, eu sou bem visto por aquela população ali, por aqueles servidores, porque eles viram que eu tive que extinguir alguns cargos, eu tive que exonerar algumas pessoas. Vereador, por favor, sobre o assunto. Estou terminando já. E aí, por isso que eu estou deixando bem claro isso, porque esse projeto de lei, como eu disse, tem algumas coisas necessárias, mas não ele todo. Por isso eu peço que a gente pense. Não estou nem dizendo sobre o que pode acontecer daqui para frente, mas como que eu vou explicar para o meu eleitor, que ganha hoje um salário mínimo, que votou em mim, ouvindo que eu sempre disse que eu sou contra o aumento do Estado. Como que eu vou explicar para esse meu eleitor agora o seguinte, não, eu estou aprovando uma lei que vai aumentar em R$1 milhão no primeiro ano os gastos públicos. E esse valor, ele é da Câmara, ele vai deixar de ser devolvido para a Prefeitura, então pode fazer falta no orçamento da Prefeitura. E como que a Prefeitura resolve isso? Como que ela faz para ver isso? Ela vai criar novos impostos? Ela vai demitir pessoas? Como ela vai fazer? Então, para deixar bem claro que essa é a minha posição, e eu peço, do mesmo jeito que eu estou sendo extremamente respeitoso com todos,
com a mesa e com sempre peço extremamente respeito sobre isso, porque eu estou aqui para lutar pelo meu eleitor, eu devo satisfação ao meu eleitor e à minha família, principalmente, que me ensinou desde muito novo que a gente tem que, cada passo que a gente for dar, a gente tem que pedir a orientação de Deus e para aqueles que também podem me orientar. Obrigado. A palavra continua. Só para deixar bem claro, vereador Haroldo, eu sempre tive respeito, o senhor sabe. Quando eu falei de mentiroso, foi do fato de ter pedido o impacto ou não. Foi pedido. Se foi colocado outro, posso até dar razão para o senhor, mas do pedido do impacto. Certo? Então, mas é porque o senhor mesmo falou que não tinha sido pedido. Não tinha sido pedido. Que se teve impacto, se foi pedido ou não. Foi pedido sim. É nesse ponto que eu falei que não era verdade o que estava acontecendo, que era mentira. Mas tudo bem, vamos lá. Está em primeira votação. Vereador Cecel? Favorável, senhor presidente. Vereadores da mesa? Da mesa não, da Assembleia, né? Aprovado por 8 votos a 6. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Amanhã teremos outra sessão, às 11 horas também.